Bom, vamos para essa daqui, né? Encontre as componentes do vetor representado abaixo, né? Ou seja, aqui nós temos que fazer a decomposição desse vetor, né? Encontrar as componentes é decompor o vetor, beleza? E aí ele diz que a gente tem que considerar o seno de 42 graus igual a 0,669 e o cosseno de 42 graus 0,743. Beleza. Vamos primeiro encontrar, né, graficamente essas componentes, né, a decomposição desse vetor. Então nós vamos ter aqui uma componente, deixa eu colocar, pronto. Nós vamos ter aqui uma componente na horizontal, né, e teremos também uma componente aqui na vertical, tá? Então aqui, ó, se você lembrar, a gente falou que o sentido das componentes tem que, de certa forma, convergir para o mesmo sentido, né, e direção que o vetor inicial está indicando. Então temos aqui um vetor na diagonal, né, na direção diagonal, com o sentido para baixo e à esquerda. Logicamente, como o sentido dele é para baixo, a nossa componente na vertical também terá sentido para baixo. E como ele é para baixo e à esquerda, a nossa componente aqui na horizontal terá sentido para a esquerda. Então aqui, né, nós teremos aqui Vx, vetor x, né, e Vy, né, componente Vy, Vx e Vy. Beleza, né? Se a gente lembrar aí, lá da teoria, teremos que V de x, deixa eu fazer aqui só uma separação. Essa é a representação gráfica da decomposição, né, desse vetor. Encontramos aqui graficamente as componentes desse vetor e agora vamos para o módulo dessas componentes aí, né? O módulo dessas componentes. Temos que Vx, que é a componente na horizontal, vai ser igual ao vetor vezes o cosseno do ângulo, né? Vezes o cosseno do ângulo, que neste caso aí é o ângulo de 42 graus. Substituindo os valores, Vx vai ser igual a 15, que é o módulo do vetor, vezes 0,743. Com isso, o módulo aqui de Vx, vai ser igual a 15 vezes 0,743, vai dar 11,145 Newton, né? Respeitando a unidade de medida inicial do vetor. Se fosse quilonewton, não tem problema, aqui a gente não precisa converter, tá? Se aqui fosse 15 kN, a resposta Vx ficaria aqui 11,145 kN, tá? Nesta ocasião aqui, nesta situação, a gente não precisa estar convertendo de Newton para kN, tá? Ou vice-versa. Bom, façamos agora o módulo da componente Vy. Vy, por sua vez, será V, que é o módulo do vetor inicial, vezes agora o seno
do ângulo. O seno do ângulo, que neste caso é 42 graus. 42 graus, né? Beleza? Então, na horizontal, a componente Vx sempre será o módulo do vetor inicial vezes o cosseno do ângulo em questão. Na vertical, a componente Vy sempre será o módulo do vetor vezes o seno do ângulo em questão. Então aqui, ó, Vy vai ser igual a 15, que é o módulo do vetor V, vetorzão lá inicial, vezes o seno de 42. Seno de 42 está ali, 0,669. Assim sendo, Vy, módulo de Vy, vai ser igual a 15 vezes 0,669. Teremos aqui 10,035 newtons. Beleza? Então tá aí, né? Tá aí uma questão aí sobre decomposição de vetores, tá? Então é só observar o ângulo formado, né? Representar aqui graficamente para ter uma visualização melhor daquilo que você estiver fazendo, né? Decompondo aí o vetor, e aí encontrar o módulo das componentes, tá? Se realmente, encontre as componentes do vetor representado abaixo. Se fosse só o módulo, só a continha aqui resolveria, mas está pedindo os componentes do vetor, está pedindo que seja representado os vetores que originam, né, esse vetor maior aqui inicial de 15 newtons. Com isso, né, nós temos que representá-los graficamente, porque tem que lembrar da situação conceitual dos vetores. Vetores é uma grandeza, né? Vetor é uma grandeza aí, uma grandeza vetorial, e ela possui três informações, não apenas o valor numérico. O valor numérico é uma dessas informações, que é o módulo, mas vetor, além do módulo, que é o valor numérico, possui direção e sentido. Então tá aqui a componente Vy na direção vertical, sentido para baixo, e módulo igual a 10,035 newtons. A componente Vx, direção horizontal, sentido para a esquerda, e módulo igual a 11,145 newtons. Beleza? Como é vetor, tem que ter módulo, que é o valor numérico e representa o tamanho desse vetor, a direção, que é o plano onde esse vetor está posicionado, e o sentido desse vetor. Tá aí uma questãozinha sobre decomposição de vetores resolvida aí para vocês.